escolha e temos medo de não fazer o correto, de fazer errado, tomar a decisão errada. Então, é aquele sentimento, né, que antecede aquela decisão ou aquela escolha. O medo é provocado pela nossa própria consciência. A nossa consciência já tem, né, vamos dizer assim, esse sentido de, em alguns momentos, estar, né, acendendo aquela luzinha do medo. Por vezes o medo, ele é bom, que nos protege de algumas coisas. Então, às vezes, ter medo não é ruim, pelo contrário, é bom. Porque, às vezes, tem um perigo logo ali na frente, né? E a gente vê de longe e o medo, às vezes, não deixa a gente dar um passo à frente. E, na verdade, às vezes, evita com que nós estejamos no lugar errado, na hora errada, com a companhia errada, fazendo a coisa errada, porque o medo, às vezes, nos protege. Mas existe, né, o medo que passa a ser algo que acompanha as pessoas e que muitas vezes traz paralisação, onde as pessoas não conseguem mais fazer as coisas, né? Onde as pessoas se sentem em várias circunstâncias da sua vida, às vezes aquele medo se torna até uma doença patológica, que é considerada e chamada hoje de fobia. Hoje existe fobia de tudo quanto é coisa. O que antes era só o medo, eu tenho medo de barata. Não é só medo de barata, já tem fobia de não sei o quê. Então, se você pegar uma relação, você vai pegar medo de tudo. É medo de altura, né? É medo de atravessar uma rua, é medo de pessoas. Então, existem vários medos que já deixaram de ser um sentimento em alguns momentos e já se tornaram uma doença, uma fobia, em que as pessoas não suportam, não conseguem ver determinadas coisas, estar em determinadas coisas, subir e olhar, estar em altura e olhar para baixo. Mas a palavra do Senhor, ela precisa nos ensinar, porque é difícil nós vivermos nesse mundo e termos medo de tudo. Como que nós vamos viver o nosso dia a dia, passar os nossos dias? E se nós tivermos medo de tudo, o que nós vamos fazer? Vamos ficar paralisados, não vamos conseguir sair do lugar, né? Mas falando assim do medo, a Bíblia, ela tem uma extensão de versículos que fala acerca do medo. E Deus, Ele usa, né, essa palavra, Ele usa esses versículos para nos incentivar a termos coragem. Se nós formos olhar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus falando assim: não tenham medo, tenham coragem, tenham de bom ânimo, não temas, não tenham medo, não temas, tenha de bom ânimo. Nós vamos encontrar o Senhor em todo tempo, usando dessas palavras para motivar a coragem na nossa vida, para que nós verdadeiramente sejamos corajosos. E não sejamos aquelas pessoas que ficam atadas na vida, paralisadas na vida por causa do medo, porque Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós vençamos o medo. O desejo do coração de Deus é que nós tenhamos experiência com Ele, de forma que nós falarmos assim: olha, já houve momento que eu tive medo de determinada coisa, mas com o Senhor eu consegui vencer, porque esta é a motivação que o Senhor nos dá quando Ele diz: não temas. Essa é a motivação, é a resposta que Deus quer ter de nós. É o que Deus quer olhar para mim, quer olhar para você e ver que nós estamos fazendo a lição de casa direitinho. Ele falando para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor é aquele que nos diz, é palavra própria vindo da boca do Senhor. E é o que o Senhor quer tratar nos nossos corações hoje, de nos ensinar como vencer o medo. E Davi é expert nisso, porque Davi, ele teve muitas experiências difíceis e que ele precisou ter coragem para enfrentar. Ele precisou vencer o medo muitas vezes, em muitas situações.
Davi, um homem segundo o coração de Deus. E quantos de nós não queremos ser assim? Em Deus olhar para nós e dizer: encontrei em Davi, como ele disse, um coração segundo o meu coração. Um coração corajoso, mas que não deixou de ter medo. Um coração que conseguiu vencer, mas não deixou de ter medo, mas ele conseguiu vencer o medo. E o Salmo 27 nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem temerei? Quando homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunham falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Davi, fazendo a sua oração, fazendo a sua declaração, de momentos em que ele pôde viver, momentos de desafios, momentos de ataque. E Davi pôde mostrar aqui que nos momentos em que ele teve medo, ele buscou ao Senhor. Nos momentos em que ele via que eram situações que ele, no seu próprio braço, não conseguiria fazer, em que ele não conseguiria vencer guerras quaisquer, se não fosse com o Senhor, Davi, ele coloca aqui a sua fé, a sua confiança, e falando que ele teve coragem, porque ele tinha, sim, motivos para vencer o medo. E Davi, ele nos ensina, sim, de forma geral, com os nossos medos, de que nós podemos vencer os medos das circunstâncias adversas através da fé em Deus. Primeiramente, a nossa fé no Senhor é que nos faz vencer o medo. E Davi começa falando a respeito de quem Deus é. E ele não fala de quem Deus é para as outras pessoas, ele fala acerca dele mesmo, ele fala do próprio sentimento dele, ele fala da própria experiência dele. Quando ele diz: o Senhor é a minha luz. Ele não diz que o Senhor é a luz, ele diz: o Senhor é a minha luz. E sabe que nós precisamos aprender com Davi isso, e ele faz sempre isso, porque quando ele falou o Salmo 23 também, declamou o Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor. E Davi fala muito isso, e nós vemos e podemos entender que Davi fala de uma vida de intimidade. Davi fala de uma vida não de falar para as pessoas de quem Deus é,
mas dele falar sim de quem Deus é, mas ele fala a partir do momento em que ele tem a sua própria experiência. E ele já havia tido experiência do Senhor ser a sua luz. Quando ele diz, o Senhor é a minha luz. E para você, quem o Senhor é? Você pode dizer que o Senhor é a sua luz? Você pode dizer que o Senhor é a sua salvação? Você pode dizer que o Senhor é o seu lugar seguro, como Davi diz, Ele é o meu forte refúgio, Ele é o meu lugar seguro, o meu abrigo seguro. O que Davi tenta nos mostrar, que nesse mundo nós teremos medo de muitas coisas. Muitas adversidades aparecerão na nossa vida, muitas circunstâncias nós vamos viver nessa vida e que muitas das vezes nos amedrontarão, mas nós vamos conseguir passar por elas se nós tivermos a convicção de quem Deus é para nós. E ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, por isso eu não tenho o que temer. Ele já havia tido experiência, talvez, de andar em escuridão, e a luz do Senhor foi o ponto que ele precisava, iluminado na sua vida. Houve momentos em que Davi não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, e foi a luz de Deus que iluminou o caminho de Davi para mostrar a ele o caminho correto, aonde ele não tropeçaria com o seu pé em pedra. É a luz do Senhor. Houve momentos na vida de Davi, e foram muitos esses, que Deus foi a sua salvação. E salvação aqui não fala acerca da nossa salvação, da salvação da nossa alma, de quando vamos morar com Jesus na glória, mas fala de salvação como escape. Fala de salvação naquele momento, sabe, que ele precisava mesmo de que Deus o ajudasse a escapar. Davi diz, ele é a minha salvação. Porque houveram um momento em que Davi precisou fugir, muitas vezes para que ele não morresse. Houveram momentos na vida de Davi que ele precisou se esconder para que ele não fosse morto, por conta de tanta perseguição que Davi viveu. Mas ele diz, o Senhor é a minha salvação. E da mesma forma, trazendo para a nossa vida, diante dos medos da vida, diante dos problemas que nós olhamos e muitas das vezes parece que é grande demais, parece que é alto demais, parece que os inimigos são gigantes demais, e parece que nós não vamos conseguir vencer, e o medo vem. Davi nos ensina que se nós crermos em Deus, sabermos quem Ele é para nós, não precisamos temer a mal algum. Não precisamos temer. Nós vemos Davi, quando ele enfrentou Golias, foi um momento ali que eu, no lugar dele, eu não faria isso. Eu teria medo, com certeza. Estava Golias desafiando aquele povo durante 40 dias. Vem lutar comigo, desçam, e vem lutar comigo. E o exército ficou paralisado durante 40 dias. Não conseguiam sair do lugar, porque eles tiveram medo. E vem Davi lá, aquele menino novinho, ruivinho, sem preparo nenhum para a guerra. Lá vem Davi trazer comida para os seus irmãos, e quando ele vê aquela cena, ele olha para o gigante, ele olha para o exército, ele olha para o gigante, ele olha para o exército, e ele fala assim, mas quem é esse incircunciso aí? Quem é esse camarada aí para afrontar o meu Deus, para afrontar o Deus que eu conheço? Aí nós já vemos Davi, já sabendo o tamanho do Deus dele. Nós já vemos Davi tendo a convicção de quem Deus era, o que o exército não tinha. Na verdade, eles tinham habilidade, mas a fé que Davi tinha, eles não tinham. Eles tinham treino, sabiam guerrear, sabiam usar armas, mas a coragem que Davi tinha, eles não tinham.
tanto que eles não enfrentaram. Mas Davi, mesmo pequenino, Davi, mesmo sem conseguir colocar armadura qualquer, enfrentou aquele gigante, e diz a palavra que ele venceu. Porque Davi conseguiu vencer o seu medo por conta do conhecimento de quem Deus é. Será que de verdade nós conhecemos quem Deus é? Será que de verdade o nosso coração tem essa confiança? O nosso coração tem essa paz de poder dizer, não, é o Senhor que é a minha salvação. É o Senhor que é o meu socorro. É o Senhor quem vence a guerra por mim. É o Senhor quem cuida de mim. Nós cantamos isso, mas será que é isso mesmo? Será que ainda que a figueira não floresça, ainda que os animais sejam arrebatados, ainda que não haja mais solução, será que todavia nós alegraremos no Senhor mesmo? Será? Mas Davi tende a nos ensinar, Mary, que nós podemos vencer os nossos medos, reconhecendo quem Deus é. A solução, quando Davi fala, de quem eu terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem eu terei medo? De quem eu terei temor? Ele faz essa pergunta, mostrando para o seu próprio medo que ele não precisa ter temor, porque ele tem um Deus na sua vida. E a verdade é que Davi olhava e sabia que a solução não estava nele, mas a solução estava acima dele. A solução para vencer o medo não está em nós, não está aqui comigo, não está aí com você, mas está acima de nós. Está no Deus Todo-Poderoso. Está no Senhor que é a nossa salvação. É nele que está a solução. Nós não conseguimos vencer o medo porque somos fortes. Não conseguimos vencer o medo porque sabemos enfrentar as situações e de peito aberto e dizer, vem em mim porque eu consigo. Não conseguimos vencer assim. Mas Davi, ele se reporta a Deus. E Davi nos ensina a nos reportarmos a Deus, porque este é o segredo para vencer o medo, nos reportarmos a Ele, declarando quem Ele é. Declarando quem Ele é. Confiando em quem Ele é. Porque existem momentos que parece que nós vamos sucumbir. Existem situações que vêm sobre nós e que parece que é muito maior. Parece que é muito grande. E às vezes ficamos temerosos, sim. E Davi, ele continua falando dos momentos em que os inimigos se reuniram para o destruir. Aí ele fala, quando os meus inimigos, homens maus, se avançarem contra mim, quando os meus adversários vierem me destruir, na verdade, são eles que tropeçarão e cairão. A confiança de Davi era tamanha, porque ele já havia vivido situações assim, em que de verdade inimigos foram contra ele, em que de verdade ele foi perseguido. E quantas vezes na nossa vida parece que nós estamos cercados? Olha para um lado, não sabemos para onde ir. Você olha para o outro também, não tem jeito. Não tem aquilo, você se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Parece que existem situações que são assim. Que não sabemos se vamos, não sabemos se ficamos. Em todas as duas soluções, a verdade é que a gente não tem uma resposta. Mas Davi diz, eu já estive cercado, os meus inimigos, eles se colocaram diante de mim, me cercaram, mas na verdade, por causa do meu Deus, são eles que tropeçam e caem. E diante do medo, nós precisamos declarar esta palavra. As tribulações podem se levantar, os perseguidores podem me perseguir, podem cercarem a minha vida, não deixando para mim saída, não deixando para
a minha solução, mas a verdade é que eu reconheço que o meu Deus frustra todas as intenções do inimigo. Ele frustra as intenções do inimigo e, na verdade, são eles que vão ter que cair. E é assim que nós vencemos o medo. E é isso que nós precisamos dizer para o medo. Quando ele estiver diante de nós, Laís, quando o medo de não conseguir, meu Deus, mas eu tenho que ir lá, meu Deus, mas a coisa não está fluindo. É isso que nós precisamos dizer. É o nosso inimigo que vai ter que tropeçar e cair, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Sabemos o Deus ao qual nós servimos. Servimos a um Deus que ele frustra as intenções do inimigo contra a nossa vida. E a ideia aqui é de verdade, quando o inimigo tentar nos atacar, quando nós formos às vezes perseguidos, quando nós estivermos às vezes aprisionados, e isso nos faz lembrar quando Pedro estava preso na prisão. Pedro foi preso por Herodes, por eles estarem pregando o evangelho. E a intenção dele era que quando passasse a Páscoa, eles pudessem levar Pedro a julgamento para o matar. E Pedro, ele foi colocado em uma prisão de segurança máxima. Atos capítulo 12. Depois, quando chegar em casa, você lê. E tinham 16 soldados para cuidar só de Pedro. Uma pessoa só. E 16 soldados para cuidar dele. Tinham 4 escoltas, de 4 soldados em cada escolta. E com isso, Pedro estava lá. Foi preso, aguardando o julgamento. Mas enquanto Pedro estava lá, diz a palavra, que a igreja do Senhor orava por Pedro. A igreja do Senhor clamava pela vida de Pedro. Pedro estava ali, mas Pedro não estava sozinho. Havia um planejamento do inimigo contra a vida de Pedro, mas havia muito maior do que isso, um plano de Deus para a vida de Pedro. Foi quando o anjo do Senhor foi lá, tocou em Pedro e disse: Pedro, acorda, levanta. E ele estava preso a 2 soldados, e as algemas caíram. E Pedro se levantou, calçou as suas sandálias, colocou a sua roupa, colocou a sua capa, e as portas se abriam diante de Pedro e diante do anjo, porque Deus havia dado uma ordem: cesse o intento do inimigo sobre a vida de Pedro. Da mesma forma, sobre a nossa vida, Deus dá uma ordem para que cesse as obras do inimigo, os intentos do inimigo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Creia tão somente que o Senhor envia um anjo adiante de você e que as cadeias caem e você é liberto para a glória do nome do Senhor. E Pedro foi livre, Pedro foi liberto. O que é que está te aprisionando? O que é que está te cercando? Por que é que está tão difícil para você e você acha que não tem solução? Se você serve o mesmo Deus de Pedro, se você serve o mesmo Deus de Davi, e a palavra vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. É Ele quem age na sua vida. Se você acredita e reconhece que Deus quebra todo o arco, quebra toda a lança para salvar a sua vida, para cuidar da sua vida, e faz com que o medo fuja de você, com que o medo vá embora da sua vida e não tenha poder sobre você, porque você reconhece que Deus frustra os intentos do inimigo, e foi assim que Davi foi vencendo, e foi assim que Davi foi enfrentando os seus medos. Ele dizia: por que eu tenho que ter medo? Porque se o Senhor está comigo, se Ele é o meu Deus, por que eu terei medo? E Deus é aquele que muda o placar, nem que seja nos 45 do segundo tempo. Ele muda. Então, ainda não acabou. De repente você está achando que está difícil, que está demorando demais, mas o jogo ainda não acabou.
Ei, o jogo ainda não acabou, você tem uma partida ainda pela frente, e o Senhor, Ele é o capitão dessa guerra, dessa batalha, e o Senhor nunca perdeu uma batalha sequer, não é a sua que Ele vai perder. Ele é um Deus que nos dá vitória. Nós vencemos o nosso medo quando de verdade nós confiamos verdadeiramente no Senhor. Nós vencemos o medo quando nós encontramos em Deus o nosso maior prazer. Davi falando de medo, Davi falando de inimigos, de repente Davi salta aí no versículo 4, ele diz, olha, uma coisa eu pedir ao Senhor. Davi ainda teve tempo para orar. Davi ainda teve tempo de falar da sua vida com Deus, e ele disse, uma coisa eu pedi, e é uma coisa que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa que eu faço questão, que é o meu maior prazer, é viver na casa de Deus, é viver na presença dEle. Tudo que Ele já fez por mim, tudo que Ele faz por mim, não é maior do que a sua presença. Não é maior do que eu poder viver na presença dEle. Davi estava dizendo, eu não busco somente a mão do Senhor, não. Eu busco a presença dEle. A mão dEle é consequência. É consequência de eu estar com Ele, é consequência dEle estar comigo. E vencemos o nosso medo quando nós investimos na nossa intimidade com Ele. De estar com Ele todos os dias. De buscar a Ele em todo o tempo, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é. Adorar a Ele por quem Ele é, buscar a Ele por quem Ele é. E é isso que Davi está dizendo, isso é muito importante para mim. Não era importante somente vencer o medo, mas era importante para ele estar com Deus. E por isso a busca é intensa, por isso o desejo é intenso, por isso o pedido dele, isso eu pedi, isso eu procuro. O que é que nós temos pedido, na verdade? Será que temos pedido somente a bênção de Deus? Quando, na verdade, o Senhor está nos esperando para estar no jardim com Ele. Será que nós temos somente estado com Ele para fazer os nossos pedidos e nos esquecemos de estar com Ele para contemplar a formosura dEle? Davi não se esquece disso. E nós também não podemos nos esquecer disso. Podemos vencer, sim. Podemos vencer, mas não podemos deixar de buscar ao Senhor como nosso maior prazer. Vencemos o medo quando Deus é o nosso lugar seguro. E Davi fala, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, Ele me guardará, eu serei protegido, Ele me esconderá com segurança, me porá no alto da rocha, em um lugar de segurança. E ele pôde dizer que existia em Deus um lugar seguro. Existe um lugar seguro em Deus para mim e para você. Existe nele um lugar seguro. Salmo 91 fala o quê? Aquele podemos descansar na sombra dele. Ele é um lugar seguro, ele é um lugar de abrigo. Ele é um lugar onde nós podemos descansar, onde nós não precisamos ter medo, aonde o inimigo não vai alcançar. Há um lugar em Deus, aonde nós podemos ser guardados e protegidos por Ele. E com isso nós podemos vencer o medo, dizer o medo, olha, pode ficar aí, porque aqui, aonde eu estou, nada pode me alcançar, porque Ele é o meu lugar seguro, porque Ele é o meu abrigo. A nossa maior necessidade precisa estar em Deus. É nele a nossa maior necessidade. Aí Davi continua dizendo, a respeito do meu coração, a teu respeito, meu coração diz, busque a minha face. E ele responde, a tua face, Senhor, eu buscarei. E ele pede, Senhor, não esconda de mim a tua face.
Não rejeites com ira o teu servo, porque o Senhor tem sido o meu ajudador. Não me desampare, não me abandone, ainda que meu pai, que minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ainda que todos possam te abandonar, o Senhor é aquele que te acolhe. Mas para isso nós precisamos dirigir a nossa oração a Deus com humildade. E é com humildade que Davi faz isso. Senhor, não esconde de mim a tua face, por favor. Senhor, eu preciso do Senhor. Todos podem me abandonar, até meu pai e minha mãe podem me abandonar. Mas não me abandone, Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que vai me guardar. O Senhor é aquele que me acolherá. Ele pede isso com humildade. E a palavra vai dizer que o Senhor despreza os soberbos, mas Ele acolhe aqueles que são humildes. Ele recebe aqueles que são humildes. Que a nossa oração seja sempre com humildade diante de Deus, reconhecendo a grandeza dEle e reconhecendo a nossa pequenez. Porque Davi, naquele estágio da sua vida, nossa, ele já havia vencido o gigante, ele já havia vencido vários exércitos. Davi já era rei. Talvez ele poderia se colocar: Senhor, mas eu sou rei. O Senhor me consagrou como rei. Senhor, eu venci o gigante, eu já venci tantas guerras. Eu sou um homem de guerra. Eu já fiz tantas coisas grandiosas. Eu sou o rei. Eu sou aquele que tem um domínio sobre um país, sobre uma nação. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele mostrou para Deus que ele era pequeno, que ele era humilde. E é assim que deve ser a nossa atitude diante do Senhor, de estarmos diante dele com o coração humilde e tendo a certeza que Davi teve, que o Senhor vai te acolher, mesmo que todos te abandonem. Se chegarmos a ele com o coração contrito e quebrantado, a estes o Senhor não despreza. E essa deve ser a nossa maior necessidade, de buscar a face do Senhor. Sabe qual era o maior medo de Davi? É que ele fosse abandonado por Deus. O maior medo de Davi era que Deus se retirasse dele. Tinha os inimigos? Tinha. Tinha as guerras? Tinha. Tinha os que o perseguiam? Tinham. Mas o maior medo de Davi era que a presença de Deus se ausentasse dele. Porque sem a presença de Deus, quem Davi era? Quem era Davi sem a presença de Deus? Quem é você? Quem sou eu sem a presença de Deus? Uma folha ao vento, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, que só pensa em pecar. Meu Deus, desse jeito. Desse jeito. O maior medo de Davi era esse, de que a presença de Deus se ausentasse dele. Esse deve ser também o nosso maior medo, de que a presença de Deus se ausente de nós. Lembra de Sansão? Sansão era poderoso. Havia um legado sobre a vida de Sansão. Havia uma promessa sobre a vida de Sansão. Sansão vencia todos os seus inimigos. Os filisteus davam mal com ele. Ele derrotava todos. Ele acabava com todos. Porque até então, ele tinha a presença do Espírito na vida dele. Mas a partir do momento em que ele tentou ser grande demais, na verdade, ele se perdeu. E a presença de Deus se foi da vida dele. E a partir daquele momento, Sansão se tornou o homem mais fraco. O homem mais fraco. Perdeu as suas forças. Porque perdeu a presença. Que nós possamos, assim como Davi, pedir ao Senhor: Senhor, não nos abandone. Senhor, me acolha, que a tua presença não se afaste de mim. Ensina-me, Senhor, o teu caminho para que eu ande nele. Me conduza no teu caminho, na tua presença, para que eu possa continuar vivendo os teus propósitos. Foi dessa forma que Davi foi vencendo dia após dia os seus medos. É vencendo o nosso medo, é tendo o Senhor como nosso guia. Versículo 11 diz: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura.
por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, que falsos testemunhos se levantam contra mim. Mas apesar disso, eu tenho uma certeza, e é a certeza que eu e você precisamos ter, e é a certeza que eu quero te convidar a ter, de viver até ver a vontade do Senhor na terra. Viver até ver a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E o convite de Davi é no versículo 14: vença o medo. Como nós podemos vencer o medo? Tendo o Senhor como nosso refrigério, tendo o Senhor como a nossa esperança. Quando Ele diz: espera no Senhor, seja forte, tenha coragem, espera, pois, no Senhor. É assim que Davi termina esse salmo, com o coração cheio de esperança, nos motivando a ter esperança, de vendo o seguinte, que é a nossa esperança nele. O fato de esperarmos nele, o fato de confiarmos nele, é que o medo vai embora, é que nós conseguimos vencer o medo, confiando e esperando em Deus. Confiando e esperando nele. O ensino de Davi para o nosso dia nessa noite, para a nossa vida nessa noite, para que você saia daqui e quando o medo tentar te enfrentar, você saiba como enfrentá-lo. Você saiba o que dizer para ele. Você saiba apresentar o seu Deus para ele, quem o Senhor é para você. E você poder dizer: ele é o meu Deus, ele é a minha salvação, ele é o meu refúgio, ele é o meu abrigo, ele é a minha segurança, ele é a minha esperança. E só nele eu confiarei. Que saiamos aqui nesta noite vacinados contra o medo. Assim como a vacina do Covid veio aí e mandou o Covid embora, sim. Sim, vacina ajudou muito, 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 muito. Há aqueles que não acreditam, mas eu acredito. Tomei as 4 doses. Se tiver 5, se tiver 6, vou tomar também. Porque eu acredito nela. Foi através da vacina que eu creio que quando eu dei Covid, eu já tinha tomado a 3ª, tive sintomas leves. Foi tranquilo, não morri, porque eu poderia ter morrido. Porque eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Era de risco. Da mesma forma, que você seja vacinado hoje contra o medo, em nome de Jesus. Tome vacina, 1ª, 2ª, 3ª, quantas doses forem precisas. Saia daqui hoje vacinados contra o medo, sabendo que o próprio Deus é a sua vacina. É a presença dele na sua vida, que é a sua vacina. Que corre aí nas suas veias e que vai te proteger, que vai te defender, que vai te assegurar que você pode continuar a sua vida, continuando, caminhando na presença do Senhor, sabendo que Ele é o teu Deus e te faz vencer todas as adversidades. Quando o medo chegar diante de você, o que você precisa dizer é: tenho coragem, eu tenho força, porque eu espero no Senhor. E é dessa forma que eu quero te convidar a se colocar de pé.